Olá! Se você acha que João Paulo II foi eleito jovem, é porque você não conhece Teofilato Tusculana. No século X, ele foi eleito Papa com a idade entre 10 e 12 anos. Embora historiadores mais modernos tenham colocado dúvidas quanto a essa idade, alguns defendendo que ele foi eleito na verdade com 20 anos, e a tese desses novos historiadores, é no sentido de que não seria possível uma criança com entre 10 e 12 anos, por exemplo, canonizar um santo ou presidir um concílio. Entretanto, essa tese vai por água abaixo quando os historiadores que defendem que ele realmente foi eleito entre 10 e 12 anos dizem que, nos primeiros anos de pontificado, Teofilato teve como regente o seu pai. Então, o seu pai é que fazia toda a questão administrativa e mesmo de liturgias da igreja. Assim sendo, a maioria das pessoas, a maioria dos estudiosos e historiadores segue Rodolfo Glaber, que é quem defende que o Papa ele tomou posse, ele iniciou seu pontificado com a idade entre 10 e 12 anos. Outro ponto interessante na vida de Teofilato é que ele foi 3 vezes Papa. Isso mesmo, por 3 vezes ele foi eleito Papa, ou não seria bem a palavra eleito, 3 vezes ele foi reconduzido ao cargo de Papa. Que eu saiba, eu desconheço outro Papa, outro Papa que tenha sido por 3 vezes ocupado o trono de Pedro. Nesse vídeo, nós vamos entender um pouquinho da vida de Teofilato e vamos explicar, inclusive, essa questão dos 3 pontificados. Vamos lá! No século XI, a eleição dos papas não era fruto da inspiração do Espírito Santo, mas da influência das famílias nobres, muitas delas rivais entre si. O menino Teofilato Tusculana, nascido em 1020 em Tusculo, sul de Roma, vinha de uma linhagem poderosíssima, tendo 2 de seus tios sido papas. Foi eleito em virtude da influência do seu pai, Albérico III, o conde de Tusculo, que conseguiu fazer de seu filho caçula de cerca de 12 anos Papa, através de subornos, ameaças e chantagens. Smetti di essere invidioso. Em virtude da pouca idade, fala-se que Albérico encarregou-se nos primeiros anos de governar a igreja e administrá-la em nome do seu filho. Bento IX não tinha nenhuma qualificação para exercer o cargo, tendo rapidamente construído uma fama de cruel e imoral, apesar de muito jovem, a ponto da Enciclopédia Católica, publicada pelo Vaticano, o chamar de desgraça na cadeira de Pedro. O comportamento desregrado de Bento IX fez com que rapidamente surgisse uma forte oposição ao seu pontificado. O Papa cometeu assassinatos e estupros. Não ficava a dever em devassidão ao terrível imperador romano Calígula. São Pedro Damião, posteriormente, o descreveu como um demônio do inferno dissimulado de sacerdote. Além do mais, era um péssimo administrador. Havia uma total desorganização na igreja que estava sob seu comando. Tu sei molto noioso. Em setembro de 1044, foi obrigado pelo povo a deixar Roma e foi eleito como seu sucessor o bispo de Sabina, que escolheu o nome de Silvestre III. Bento refugiou-se no mosteiro de Grottaferrata. A sua expulsão, entretanto, não durou muito. As forças de Bento IX regressaram em abril de 1045 e expulsaram seu rival. Silvestre III nunca reconheceu Bento IX e manteve a sua pretensão ao papado. Havia assim um papa e um antipapa, mas o difícil era saber quem era quem. O primeiro ato do seu segundo pontificado foi excomungar Silvestre III. A sua gestão continuou muito ruim, marcada por tudo que se pode imaginar de imoralidade. Eril, come lo sai? Menos de um mês após a sua volta ao cargo, Bento IX vendeu o pontificado para o seu padrinho, o sacerdote Pio João Gratian, que adotou o nome de Gregório VI. Fala-se que ele estava sob o efeito da bebida quando fechou o negócio. Acontece que Teofilato depressa se arrependeu da sua renúncia e regressou a Roma, tomando à força a cidade e assumindo novamente o cargo de Papa. Esse pontificado não foi reconhecido pela maioria dos religiosos, que viam Gregório VI como o verdadeiro Papa. Diante da situação caótica, Silvestre III passou também a reivindicar o pontificado. Precisou o rei germânico Henrique III intervir
para que no Conselho de Sutri, em dezembro de 1046, Bento IX fosse declarado deposto e Gregório VI, que deveria retornar ao posto, ter sido convencido a renunciar. Esses convencimentos nunca são livres. Normalmente, as opções são renúncia ou morte. O bispo germânico Suidger foi então coroado papa, tendo escolhido o nome de Clemente II. Bento IX não aceitou a sua deposição. Che il trono è mio. Quando Clemente II morreu em outubro de 1047, Bento apoderou-se do Palácio de Latrão em novembro do mesmo ano. Entretanto, foi afugentado por tropas germânicas. Em julho de 1048, o bispo Popo de Brixen foi eleito Papa Dámaso II, tendo sido reconhecido universalmente como tal. Bento IX foi excomungado e banido. Há historiadores que defendem que posteriormente o Papa Leão IX teria levantado a sua banição. Faleceu na abadia de Grottaferrata em 1085. Bento IX é um exemplo de tudo que não se deve ter num Papa. Infelizmente, não há muitos documentos sobre o pontificado de Bento IX, até mesmo porque ele não fez nada, não fez absolutamente nada. Um dos poucos historiadores que falam sobre ele foi São Pedro Damião, e as palavras não são nem um pouco abonadoras. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado. Se puderem, assinem o canal e toquem no sininho. Valeu!